Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Vazamento de delação que cita ministro do STF provoca crise entre o Supremo e o Ministério Público. Diabetes tipo 1 é o que mais atinge jovens. Quem enfrenta a doença usa as ferramentas digitais para levar conhecimento e ajuda aos pacientes. Já termina este mês o prazo para sacar o abono do PIS. Quem trabalhou com carteira assinada em 2014 tem direito a um salário mínimo. Produtor conectado, hortaliças vendidas direto ao consumidor por meio da internet. Novidade pode baratear custos e melhorar a distribuição de renda no campo. No litoral paulista, o trabalho de recuperação dos imóveis atingidos pela maior ressaca dos últimos anos. Moradores querem indenização da prefeitura para cobrir prejuízos. E tudo pronto para o lançamento da missão da NASA, que deve capturar amostras de um asteroide com material da origem do universo. Quando a sonda voltar, estaremos mais perto de descobrir os mistérios da origem da vida. Começa falando de saúde, uma situação que preocupa bastante quem tem, enfim, adolescente em casa. Receber o diagnóstico de uma doença incurável é um impacto, mas isso não significa que a vida tenha que ser um problema. No caso do diabetes tipo 1, por exemplo, mudanças no cotidiano, a troca de experiências com pacientes ajudam a encarar o dia a dia de uma forma leve. O desenho na camiseta resume a rotina da Marina, que há 16 anos convive com o diabetes tipo 1. Eu tinha 15 anos e com 15 anos você não entende muito do que está acontecendo na sua vida. Minha família não tinha ninguém na família, então a gente não sabia o que era a doença. O diabetes ocorre quando o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. Isso faz com que o organismo não seja capaz de utilizar o açúcar no sangue para produzir energia. 1 em 10 diabéticos tem o tipo 1 da doença. A maioria destes casos atinge quem tem menos de 30 anos. Graças à tecnologia, hoje o kit sobrevivência da Marina consiste na bomba de insulina e também no aparelho que mede o nível de glicose no sangue sem furar o dedo. Para dividir essas experiências, ela criou um blog com informações e se surpreendeu com a repercussão. Os textos viraram livro. Você precisa, por exemplo, superar a sua timidez de, por exemplo, fazer um teste de dedo em público, tomar uma insulina num bar ou num restaurante, contar para a pessoa que você está saindo a primeira vez, seu primeiro encontro, você conta ou não se você é diabético. Nas linhas virtuais que contam sua história real, ela também conta o que ouve dos médicos. Ter hábitos saudáveis é fundamental para lidar com a doença. A atividade física ela é importante, tem que ser uma coisa que a pessoa gosta e ela ajuda no controle da doença. Ele faz com que o músculo capte açúcar por até 24 horas. Para ela, cuidar da parte emocional é fundamental para ter uma vida feliz. As pessoas cobram muito de ser feliz o tempo todo e de aceitar a doença o tempo todo. E a mensagem que o blog passa para as pessoas é: tá tudo bem você se irritar às vezes, porque é uma rotina que você não pediu para ter. E você precisa adaptar ela à sua vida e viver feliz assim. Ajuda importante, né? E olha, atenção aí, pode ser uma boa notícia aí, tá precisando de uma graninha? Tem aqui, olha, tem abono do PIS à disposição de quem trabalhou com carteira assinada em 2014. O prazo para retirar essa grana vai até o dia 31 de agosto. Ela não cai sozinha na sua conta, não. Tem que ir buscar. A repórter Adriana Cimino conta os detalhes pra gente, quem tem direito, enfim. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Só aqui no estado de São Paulo, cerca de 400 mil pessoas ainda não sacaram esse dinheiro. E é dinheiro, viu? R$ 880, um salário mínimo. A gente vai conversar agora com o Eduardo Anastasi, que é superintendente regional do Trabalho e Emprego aqui no estado de São Paulo. Quem que pode retirar esse dinheiro? Boa tarde. Boa tarde. Qualquer trabalhador que no ano base de 2014 tenha trabalhado no mínimo um mês de trabalho com a carteira de trabalho registrada e assinada, poderá ser retirado esse abono salarial em qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Tem também um limite de salário, né? Sim, ele tem que ter no mínimo 2 salários mínimos registrados nesse ano base de 2014. Até 2 salários mínimos, né, na verdade? Até 2 salários mínimos. Tá ótimo, obrigada pelas suas informações. Olha, então não perca o prazo, é até o dia 31 de agosto. Para saber se você tem direito a esse dinheiro, você pode entrar nesse site aqui, ó, abonosalarial.mte.gov.br.
E, Adriana, obrigado pelas informações. Dica importante aí, né? Um salário mínimo, enfim, vale a pena ir atrás desse dinheiro. Tem dor de cabeça aí na cidade de São Paulo para quem está no trânsito, paralisação de motoboys. Eles estão chamando isso de motoata, né? É um movimento aí que vai percorrer ruas e avenidas da região central da cidade até a Avenida Paulista. O sindicato da categoria diz que vai reunir aí 10 mil pessoas. Vamos saber agora com a repórter Laís Duarte, afinal, o que é que eles querem. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Entre as reivindicações estão campanhas de educação no trânsito voltadas especificamente para os motociclistas. Eu vou conversar com Gilberto Almeida, que é presidente do Sindimoto. Gilberto, quais são as outras reivindicações? Boa tarde. Hoje, além de campanhas educacionais voltadas para os motociclistas, hoje nós estamos protestando por conta da indústria da multa, né? A redução da velocidade veio, mas veio de uma forma muito brusca, entendeu? Na sequência, diversas implantações de radar que está achacando o bolso do trabalhador, né? Então, uma das principais reclamações é o quê? A indústria das multas, né? A falta de políticas públicas voltada para o trabalhador motociclista, como sinalização de solo, motofaixas, regulamentações das empresas clandestinas, uma regulamentação para as empresas de aplicativo, que também estão fazendo parte agora do segmento, e são essas nossas reivindicações. Ok, muito obrigada pela participação e atenção, para quem anda de táxi, a partir de amanhã também tem novidade, viu? Cabe ao taxista decidir se ele vai cobrar ou não a bandeira 2 a partir da noite, a partir das 8 horas da noite até as 6 da manhã e durante todo o domingo ou feriado. É preciso conversar com o taxista antes de pegar o táxi. A prefeitura também unificou as bandeiradas, as tarifas cobradas nos diversos tipos de táxi, no táxi comum, no radiotáxi e também nos táxis de luxo. Aldo. Valeu, Laís, obrigado pelas informações. Tem que ficar atento aí, de repente conseguir uma corrida mais barata aí com aquele que optar pela tarifa da bandeira 1, né? Gabriela. A gente fala agora de saúde e de fazer ginástica, mas uma ginástica para o cérebro. Com exercícios dá para dar um upgrade na memória. Quem estimula o cérebro sente melhoras significativas na capacidade de foco e de concentração. Do corpo, Dona Neide já cuidava. Eu já faço hidro 2 vezes por semana. Eu faço ginástica também, eu faço coral, faço dança cigana. E faço dança de salão, faço bastante coisa. Faltava ginástica para o cérebro. Começa esquecimento, começa você não lembrar tudo, você tem que marcar, porque se você não marca, você esquece. O jeito foi procurar uma academia para a mente. Parece até brincadeira, mas dá nó na cabeça. Eu quero encher minha cabeça de nó para desatar todos. Jogos, quebra-cabeças são atividades neuróbicas, aeróbicas para os neurônios. Eu estimulo o cérebro para criar novas conexões, né, novas sinapses. Então, o cérebro ele busca novos caminhos de aprendizagem. Né? Ele recebe várias informações, ele sai da zona de conforto dele, daquele caminho de todo dia, rotineiro, e busca novas conexões, novos caminhos. No dia a dia, dá para garantir a malhação cerebral adaptando a rotina. Experimente aprender um novo idioma, tocar um instrumento, escovar os dentes com a outra mão, tomar banho no escuro. Assim, é possível aumentar a capacidade do cérebro, melhorar a memória, a concentração e o raciocínio. Você percebe que mexe no cérebro da gente. É uma coisa visível, viu? É muito bom. Tá? Depender de mim, eu tô aqui. Muito bem. Um site que une pequenos produtores rurais a compradores nas grandes cidades. Pois é, a ideia é muito boa. O Raiz surgiu como uma forma de oferecer produtos orgânicos frescos, aliados à história de quem planta. Da horta para a mesa em apenas um clique. E aqui, quem compra conhece quem planta. Aproximar fornecedor e cliente é a proposta dos sócios Tomás e Bruno. Eles criaram um site para vender frutas, verduras e legumes orgânicos direto do pequeno produtor. Eu acho que é a maior proposta da Raiz, de criar essa conexão entre eles. E valorizar no final o trabalho do produtor, que eu acho que hoje em dia tem que ser mais valorizado. Para colocar a ideia em prática, Tomás visitou produtores no interior de São Paulo e mapeou histórias que estão disponíveis no site, como a do seu Joviano, agricultor orgânico há 16 anos. Qualquer pessoa pode consumir, que é muito bom o produto. A
A maioria dos produtos vendidos pelo site provém da agricultura familiar. Em quase 4 meses de funcionamento, a plataforma já conta com a participação de 39 famílias produtoras, mais de 200 consumidores cadastrados e já entregou 2 toneladas de alimentos orgânicos. Maria Helena é cliente assídua. O fato de eu ter essa facilidade de comprar pela internet, saber a história do produtor, o nome do produtor, conhecer a família dele, isso faz toda a diferença. 10% de todo o rendimento da empresa é destinado ao Fundo do Pequeno Produtor, criado para auxiliar na compra de insumos e na capacitação do pequeno produtor. A gente quer que mais pessoas tomem conhecimento, né? É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Pois é, mas só vai ser bom mesmo se o preço compensar, né? Porque a dica aí é justamente retirar um intermediário do meio do caminho, né? Para que o produto chegue mais barato. Se o site faturar tudo, ninguém vai querer comprar. Olha, ainda sobre alimentação, uma dica aí para quem pretende se alimentar de forma mais saudável. Planejar as refeições é fundamental, né? Não adianta improvisar. Exatamente. Quem escolhe na hora o que vai comer ou o que vai comprar tem mais chances de optar por guloseimas ou comidas mais calóricas. É o que indica um estudo feito nos Estados Unidos. O estudante Luiz Felipe trocou os almoços diários em restaurantes pela marmita caseira. Quando eu me toquei que estava engordando muito e assim, não de uma forma boa, eu conversei com a minha mãe e ela resolveu fazer marmita para mim, sempre evitando gordura, fritura, esse tipo de coisa que não faz bem. Para Luiz Felipe, os benefícios foram além da perda de peso. É uma questão de disposição no dia, quando a gente se alimenta melhor, o corpo responde melhor. Uma pesquisa americana mostrou que planejar a refeição, seja para o dia seguinte ou com algumas horas de antecedência, leva a escolhas de alimentos mais saudáveis. A dopamina, que está ligada ao prazer imediato, ela é muito forte. E se você está com muita fome, você precisa de uma energia rápida. Então, provavelmente, você vai escolher alimentos que são mais calóricos, que são mais densos, feitos mais com carboidratos, com açúcares. E para quem trabalha fora e quer comer de forma mais saudável, dá para reservar um tempo durante a semana e preparar as refeições com calma. Por exemplo, cozinhar só uma vez por semana, cozinhar no domingo e já congelar as porções. A tentação dela de comer algo como lanches ou pedir fast food, alguma coisa assim, é muito menor. Outras notícias nacionais. O governo do Rio de Janeiro envia proposta ao BNDES para a privatização dos serviços de saneamento básico no estado. Pois é, e a queda nas vendas de veículos leva a montadora a anunciar licença remunerada para 4.000 funcionários. Os trabalhadores que vão entrar em licença remunerada são da fábrica de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, a principal do grupo Fiat Chrysler no país. Além de interrupções temporárias nas linhas de montagem, a Fiat já concedeu este ano 2 férias coletivas na fábrica de Betim para ajustar a produção às vendas. O governo fluminense quer privatizar serviços de água e esgoto no estado. A alegação principal é que isso pode trazer mais eficiência ao saneamento básico e melhorar a qualidade da água da Baía de Guanabara. Pela proposta, concessionárias privadas assumiriam a distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto nas 4 áreas geográficas em que deverá ser dividido o estado. A SEDAI, Estatal Fluminense de Saneamento, continuará com a captação, tratamento e transporte de água até as adutoras das concessionárias privadas. Segundo estimativas, são necessários 26 bilhões de reais para a universalização dos serviços de água e esgoto no estado do Rio. Moradores de prédios atingidos pela ressaca do mar em Santos, no litoral de São Paulo, pretendem entrar com ação contra o poder público. Segundo os moradores, os prejuízos poderiam ter sido evitados com medidas de prevenção. A água do mar derrubou muretas de proteção na ponta da praia, invadiu ruas e garagens dos edifícios próximos do mar. O Porto de Santos parou as operações durante cerca de 30 horas, com os navios impedidos de atracar ou desatracar. Os prejuízos ainda não foram calculados.
A relação entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República vive momentos de tensão. O motivo é o vazamento da citação sobre o ministro Dias Toffoli numa proposta de delação premiada do dono da construtora OS, Léo Pinheiro. O ministro Gilmar Mendes defende que seja investigada a possibilidade dos próprios procuradores terem vazado a citação. Segundo Gilmar Mendes, trata-se de algo que, nas suas palavras, merecem a mais veemente resposta. Também não se pode excluir, segundo ele, que os investigadores tentem induzir os delatores a dar uma resposta desejada contra pessoas que contrariem interesses da promotoria. É bom lembrar que houve já, ao longo da Lava Jato, vários vazamentos e até agora nenhum deles incitou uma reação desta forma da Suprema Corte e a investigação não foi paralisada também em nenhum caso. Porque seria neste caso especificamente quando um ministro da Suprema Corte é citado. O PT precisa fazer uma reflexão em avaliar seus erros. Essa é a afirmação do ex-ministro da Justiça e atual advogado da presidente afastada, Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso. José Eduardo Cardoso foi o convidado dessa segunda-feira do programa Roda Viva aqui da TV Cultura. O ex-ministro disse que o PT paga um preço alto pelos problemas do sistema político do Brasil e por ter incentivado medidas de combate à corrupção. Mas agora é o momento de fazer uma reflexão. O PT tem um papel na história do Brasil que não pode ser desprezado. E ele tem um futuro a marcar o seu caminho. Então, portanto, num momento como esse, é muito importante que o PT faça uma reflexão, avalie seus erros, tome as posturas que deve tomar para o futuro. Para José Eduardo Cardoso, o PT não pode ser responsabilizado pela corrupção no Brasil, porque é um problema institucional da política no país. O sistema político brasileiro gera corrupção. O sistema, da forma em que está, gera o que nós estamos vendo. Ou seja, os partidos políticos entram no jogo e algumas pessoas caem no jogo. Ou nós nos conscientizamos que isso tem que mudar, ou nós vamos sempre demonizar A, B, C ou D, quando o demônio está no sistema que gera isso. Sobre a reta final do processo de impeachment de Dilma Rousseff, que se inicia na quinta-feira, Cardoso avalia como positiva a ida da presidente ao Senado para depor. Ele também reiterou a tese de golpe de Estado e da ausência de crime de responsabilidade no processo contra Dilma. Para José Eduardo Cardoso, a presidente é vítima do jogo político e da conjuntura internacional, que agravou a crise econômica e afetou a sua popularidade. Morreu hoje em São Paulo o jornalista, radialista, apresentador, publicitário, diretor de cinema e TV, Goulart de Andrade, um multi-instrumentista da televisão. A causa foi a complicação de problemas cardiorrespiratórios. A família ainda não divulgou os detalhes do sepultamento. Goulart deixa mulher, 3 filhos, 3 netos, bisneta, uma legião de fãs e alguns seguidores. Lamento muito, mas estou preso. Se Macunaíma é o anti-herói brasileiro, Goulart de Andrade é o anti-herói da televisão. Com ele não havia pasteurização, nem texto gravado em cabine, nem entrevista combinada ou movimento ensaiado. O cinegrafista tinha uma única missão: ir com ele. E ele ia onde ninguém ia. Levou o submundo da madrugada para a televisão. Praticou jornalismo com quem era invisível na cidade. Não entendia que a lente tinha limites. Limites eram para ser quebrados. Começou na década de 1960 na TV Tupi. A história da televisão tem um capítulo só dele. Escrito com entrevistas de anônimos e famosos e performances que não eram encenadas. O carioca que foi embora aos 83 anos era assim. Autêntico, escrachado. Há anos-luz do bom mocismo engravatado dos repórteres de outras pautas. Terminou a carreira na TV Gazeta, no programa Vem Comigo, onde estudantes de jornalismo e rádio e TV da Fundação Casper Libero atualizavam suas reportagens. Um último ato de subversão e rebeldia para contaminar novas gerações com seu jeito de fazer TV. Que venham outros Goulares. Esse foi descansar e de lá, provocativo como sempre, nos chama. E você? Vem comigo? A seguir, brasileiros avançam no Mundial de Surf. A missão da NASA que vai a um asteroide capturar respostas sobre a origem da vida. A gente volta já.
Estamos de volta com as notícias internacionais. Depois do ataque que deixou 51 mortos, entre eles 22 crianças, a Turquia bombardeia posições do grupo terrorista Estado Islâmico na Síria. Os ataques também alvejaram a milícia curda. A maioria das bombas foi lançada sobre a cidade de Manbij, um dos últimos bastiões do Estado Islâmico perto da fronteira turca. E segundo Ankara, o objetivo dos ataques é abrir um corredor para que os rebeldes que lutam contra os terroristas em solo consigam avançar. Veja outras notícias internacionais. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, vai tentar ocupar o cargo mais uma vez. Ele anunciou sua candidatura para a eleição presidencial de 2017 em um livro que escreveu. O trecho, com a intenção, foi divulgado nas redes sociais do político. Mas antes de começar a campanha, Sarkozy deve vencer as primárias inéditas que serão realizadas pelo Partido Conservador. O ex-presidente vai enfrentar o ex-primeiro-ministro Alain Juppé, favorito nas pesquisas. Se vencer, Sarkozy deve comandar uma campanha baseada em um discurso linha dura sobre imigração e segurança. O FBI, Polícia Federal dos Estados Unidos, descobre quase 15 mil novos documentos não revelados pela defesa da democrata Hillary Clinton relacionado ao uso de um servidor de e-mail privado por Hillary quando ela era secretária de Estado. Um juiz ordenou que o Departamento de Estado analise o material para divulgar o que for possível. Os novos documentos podem incluir e-mails pessoais e profissionais da candidata à Casa Branca. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, dá um prazo de 48 horas para a exoneração de funcionários públicos em cargos de direção que assinaram o pedido de referendo solicitado pela oposição para decidir se o mandato de Maduro deve ser encurtado. Para o governo, aqueles que querem revogar o mandato não podem permanecer em cargos de confiança. Contagem regressiva para uma missão que pode trazer respostas às perguntas mais difíceis sobre a origem do universo. Pois é, essa promete, viu? A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, diz que tudo está pronto para o lançamento de uma nova sonda com a missão de encontrar um asteroide que vaga pelo espaço desde o Big Bang. O nome dele é 1999 RQ-36, mas pode chamar de Bennu. Ele tem quase 500 metros de diâmetro e vaga pelo nosso sistema solar desde a origem do universo. Logo depois do Big Bang, explosão apontada pelos cientistas como a origem de tudo, o espaço não era tão quieto como agora. Nuvens de poeira cósmica, vendavais de rochas liquefeitas levariam milhões de anos para se organizar em órbitas e constelações. O Bennu é um remanescente dessa época. Ele foi descoberto em 1999 e agora será a chave para um tempo remoto. A sonda OSIRIS-REx será lançada em 8 de setembro para encontrar o viajante Bennu em 2018. No encontro, a sonda vai coletar material da superfície do asteroide e retornar à Terra em 2023. O astrobiólogo Jason Dworkin não vê a hora. Para ele, é a chance de encontrar elementos químicos que se perderam na formação do nosso planeta. A equipe de Dworkin dará atenção especial às moléculas de carbono, base fundamental para o surgimento da vida. Depois de dar pistas sobre nossas origens, o Bennu seguirá a vagar pelo espaço. Um reencontro menos amigável com a Terra não está descartado. Lá pelo ano 2190, o Bennu pode mergulhar na atmosfera terrestre e deixar aqui bem mais do que pistas de um passado distante. Mas até lá, é bem provável que já tenhamos descoberto como desviar a sua trajetória. Agora a hora do esporte, o esporte olímpico, o surf continua sendo disputado na 7ª etapa do Mundial. 3 brasileiros seguem com chance de vitória. Quem mais se destacou nas águas de Teahupô, no Tahiti, até agora foi Bruno Santos. Após bater o líder do ranking mundial, o australiano Matt Wilkinson, na 3ª fase, hoje foi a vez de mandar o multicampeão Kelly Slater para a repescagem. Bruno já garantiu uma vaga nas quartas de final. Os outros 2 brasileiros que continuam com chance, Gabriel Medina e Jadson André, se enfrentam na repescagem e apenas um deles passa. Adriano de Souza, o Mineirinho, e Felipe Toledo já deram adeus às disputas. O ranking da briga pelo título mundial no final do ano tem Matt Wilkinson na liderança, seguido por John Florence do Havaí e Medina em 3º. Mineirinho é o 4º e Ítalo Ferreira o 6º. No futebol, Corinthians e Vitória fecharam a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Chuva e frio devem ter espantado o torcedor da Arena. Foram pouco mais de 20 mil pagantes, o pior público da recente história do estádio corintiano. E os que foram viram Marinho receber na esquerda e bater cruzado para Iago desviar com força, mas contra. 1-0 vitória. O time sentiu o gol adversário e a arquibancada começou a reclamar. O treinador Cristóvão Borges colocou o Marlone em campo no lugar de Romero e ele chutou de longe para empatar. As coisas melhoraram e a pressão chegou até Marlone. Dele para Wendel, até o peito de Marquinhos Gabriel e bola na rede, 2-1. Com os 3 pontos, o Corinthians assumiu a 3ª colocação, atrás do Atlético Mineiro e do líder Palmeiras. Já o Vitória está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. No final de semana, o Corinthians enfrenta a Ponte Preta em Campinas e os baianos recebem o lanterna América Mineiro. A Cultura Primeira Edição fica por aqui, minha gente. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate. Até amanhã, ao meio-dia. Boa tarde para você. Tchau. Tchau.